Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. E hoje o que a gente vai estudar? A respeito da organização da educação básica. É um assunto recorrente e as bancas adoram explorar esse tipo de assunto porque pega desde a legislação, abarca inclusive coisas do senso comum. Então fica fácil para as bancas fazerem pegadinha. Então se liga aí, hein? Que nesse vídeo você vai aprender bastante coisa e vai aí fazendo as suas anotações, tá? Pega aí seu caderno, seu lápis, sua caneta, vai fazendo suas anotações porque o vídeo de hoje vai valer super a pena. Não esquece de compartilhar para aquele seu amigo, aquela sua amiga que você acha que vai se beneficiar desse vídeo também. É novo por aqui? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser lembrado assim que chegar um material bacana aqui para você estudar. Beleza? Não esquece de dar o seu joinha, o seu curtir, porque o vídeo foi feito com muito carinho para você. Vamos lá. Olha, em relação ao estudo, né, sobre a organização da educação básica, a gente tem que começar sempre pela LDB. Não dá para ir pela cabeça das pessoas, muito menos pelo senso comum. Então, se fixe na LDB. E logo de cara, o artigo 8º da LDB, a gente já identifica a organização. Por exemplo, a organização dos sistemas de ensino e também do regime de colaboração. Aliás, o texto lá no artigo 8º fala bem assim, olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração, ou seja, eles vão se ajudar mutuamente, tá? Então, União, estados, Distrito Federal e o município trabalharão, né, se organizarão em regime de colaboração. E ainda detalha como é que isso vai ser, né? Como é que esse regime de colaboração vai acontecer e o que cabe a cada esfera. Por exemplo, para a União cabe coordenar aí políticas nacionais de educação, tratando aí dos níveis de ensino, dos sistemas, ou seja, a União vai exercer a função normativa. Ela vai dar o tom, ela vai dar a norma, ela vai dizer como é que as coisas têm que acontecer. Ela também tem um caráter de redistribuição, né? A União vai redistribuir, mas ela também vai suplementar alguma carência, alguma falta em relação às demais instâncias, estaduais, Distrito Federal ou municípios. Então, você já sabe aí o que é que cabe para a União. Os sistemas de ensino, eles têm liberdade para se organizar exatamente como fala a lei. E o artigo 8º também fala dessa organização e logo em seguida vai falar das responsabilidades. Da União, a gente já viu, né? Tem esse caráter normativo, redistributivo, supletivo e tem também, ela é responsável, a União também é responsável pelas instituições de ensino mantidas por ela mesma, né? Então, as escolas federais são de responsabilidade da União, assim como também ela é responsável, a esfera da União, né, pelas instituições de ensino superior que forem criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, é ela que vai normatizar, fiscalizar, acompanhar, autorizar, credenciar, tá? É por isso que se fala que, olha, tal faculdade, tal centro universitário, tal universidade tem o credenciamento do MEC, tem nota tal. Então, por quê? Porque é a esfera da União que vai dar conta dessa organização da iniciativa privada. Ela também é responsável pelas instituições de educação superior, né, dela própria e as privadas. E os órgãos todos federais, né? Então, a União é responsável pelo MEC, pelos conselhos federais, né, nacionais de educação, enfim. Agora, estados e Distrito Federal.
os estados e o Distrito Federal vão dar conta das instituições mantidas respectivamente, né, pelo poder público estadual e do Distrito Federal, né? Então, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal também serão responsabilidade dos estados, assim como as instituições de ensino fundamental e médio, criados e mantidos pela iniciativa privada, ou seja, estados e Distrito Federal também são responsáveis, assim como a União é responsável por autorizar, fiscalizar as faculdades e centros universitários em nível superior, privado, aos estados e Distrito Federal cabe também essa responsabilidade em relação às escolas de ensino fundamental e ensino médio. Tá? Agora, detalhe importante, em Distrito Federal, além de todas as responsabilidades que tem um estado, ele também vai ser responsável pelas escolas da educação infantil, que são mantidas e criadas aí pela iniciativa privada, porque isso também vai integrar aí o seu sistema de ensino. Afinal de contas, o Distrito Federal tem características de estado, né? Ele tem prerrogativas de estado, só que é uma cidade, né? É Brasília. Então, ela vai assumir também, o Distrito Federal assume também as responsabilidades no seu município, né, em Brasília, em relação às escolas de educação infantil, como todos os outros municípios. Então, ela acumula ali a função, né? Distrito Federal vai acumular essas responsabilidades, tanto o que é pertinente ao estado quanto o que é pertinente ao município. Bom, em relação aos municípios, esses serão responsáveis, né, pelas escolas de ensino fundamental e médio e de educação infantil da própria rede, né? E também de educação infantil mantidas pela iniciativa municipal, né? Pelas iniciativas municipais, né? Porque são mais de 5 mil municípios que nós temos no país, e também as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, ou seja, as escolas particulares, né? As creches, pré-escolas, berçários, enfim, isso tudo é responsabilidade dos municípios. E assim como também os seus órgãos, né, municipais de educação, enfim. Logo depois da LDB, alguns artigos para frente, ela vai falar dessa sequência, né, de localidade, ou seja, em nível local, qual é a responsabilidade de cada escola, ou seja, em nível regional, né? Ali tem os estados, depois tem os municípios e aí cada escola. O que é que cabe para cada escola? Cada escola vai ter que fazer o quê? Tem lá uma regra, tem lá todo um ordenamento do que é responsabilidade das escolas. Logo em seguida, no artigo 13, fala o que é responsabilidade do professor. E olha só, vocês acreditam que outro dia ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, puxa, era professora, né? Me mostre aonde está escrito que eu sou obrigada a fazer plano. Olha, aonde está escrito? Na LDB, lá no artigo 13 da LDB. É lá que está escrito que o professor é obrigado a fazer os seus planos, a registrar os seus planos. Então, não é para entrar na sala de aula assim, sem saber o que vai fazer. Então, precisa fazer isso tudo porque precisa se organizar, mas até porque é um ordenamento legal, tá lá na LDB, no artigo 13. Belezinha? Vamos aprofundar mais um pouco isso tudo e resolver questão? Bora lá? Bom, você tá vendo que a LDB trata de um tudo, né? De um tudo e mais um pouco. Lógico, né? Afinal de contas, é ela que vai tratar de toda a educação escolar. Então, ela define também a gestão democrática das escolas públicas, né? Então, ela vai falar que as escolas públicas precisam de serem geridas a partir de uma gestão democrática. Então, olha só, a LDB, vou marcar aqui, né? Ó, é a LDB quem vai ordenar toda a educação escolar, tá? É ela quem vai
definir como é que é a regra do jogo, né? Em relação à educação escolar. Bom, e a LDB também é ela que vai falar que a gestão democrática, tá? Ó, a gestão democrática deve ser desenvolvida na escola pública, tá? Por que na escola pública? Porque a escola privada, o gestor, o mantenedor vai poder ter outro tipo de gestão, mas na escola pública, seja ela municipal, estadual, federal ou do Distrito Federal, tem que ter uma gestão democrática, tá? Então, gestão democrática nas escolas públicas, aquelas. E quais são as escolas públicas, né? São aquelas que são criadas, mantidas ou absorvidas pelo poder público, né? Ou absorvidas incorporadas, né? As escolas que são incorporadas pelo poder público. Então são as mantidas, as criadas e as incorporadas pelo poder público, e aí então vai ter que ter a gestão democrática. Bom, se a gente está falando de escola pública, significa que coexiste a escola particular, a escola privada, né? Então a gente tem escola pública e temos também escolas privadas. E temos também escolas públicas, privadas e temos também escolas comunitárias, tá? Comunitárias. Ok? As escolas públicas, elas são mantidas e administradas por pessoas, né, ou por um grupo, enfim, elas são mantidas por pessoas particulares, né, pessoas, a gente chama de direito privado, né, são personalidades jurídicas de direito privado, tem CNPJ, enfim, né, e as comunitárias, elas são definidas pela lei. E ainda tem as escolas confessionais e as escolas filantrópicas, tá? Então a gente ainda tem, olha só, as escolas confessionais e temos também as confessionais e as filantrópicas. As filantrópicas são as que não têm finalidade lucrativa, né? São as escolas que podem até cobrar mensalidade, taxa para funcionar, mas não tem lucro nessa cobrança. O que elas recebem, elas acabam investindo. E as confessionais são as que têm alguma finalidade religiosa, né? Então, são as escolas ligadas às igrejas, e aí diferentes religiões, né? Escolas presbiterianas, evangélicas, católicas, enfim, de qualquer religião, elas são as confessionais. Bom, tudo isso passa pela organização escolar. E essa organização escolar, como a gente já viu, né, está dita ali e determinada pela LDB. E a gente começa a identificar essa educação escolar que está ali na LDB como duas grandes esferas, né? Tem a educação básica, certo? E temos a educação superior. Na educação básica, a gente ainda tem 3 etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o ensino superior é o ensino superior, que vai ter desde faculdade, curso de pós-graduação, né, estrito sensu, lato sensu, mas enfim, o que é importante a gente saber é isso, que tem duas grandes frentes, né, duas grandes identificações, a educação básica e a educação superior, né, o ensino superior. Bom, quando a gente fala da educação básica, a gente está falando que
no Brasil e pela LDB, né, a educação básica, ela tem um grande objetivo. Qual é esse grande objetivo? É formar para o exercício da cidadania. Então, educação básica vai formar para o exercício da cidadania. Ok? Bom, para isso, ela também vai fornecer os meios da pessoa progredir no trabalho ou progredir em estudos superiores, se assim desejar, e conforme as capacidades de cada um, né? Para o ensino fundamental e médio, a educação básica e a LDB vai disciplinar também, né? A educação básica tem dias e horas de trabalho anual, né? Então vai trabalhar bem com essa questão dos calendários. Vai falar de calendário, vai falar de classificação, de reclassificação, de aproveitamento de estudos. Fala também da possibilidade de avançar nos estudos, fala de recuperação, fala de carga horária mínima. Então vamos lá, porque isso também é alguma coisa que as bancas gostam de explorar. Olha só, carga horária mínima, tá? Ó, horário mínimo das escolas. Qual que é? Carga horária mínima das escolas. 200 dias letivos, tá? Dias letivos em 800 horas, ano, né? 800 horas de efetivo trabalho escolar. O que significa isso? 800 horas de efetivo trabalho escolar. Significa que se tiver prova, se tiver exame, depois da aula, né? Então, olha, a aula vai até dia, sei lá, o dia 10 de dezembro. Dia 11 de dezembro são os de 11 a 12 de dezembro são os dias reservados a exames finais, a recuperação. E este exame, né, estas provas não vão contar como efetivo trabalho escolar, porque não está tendo efetivo trabalho escolar, mas só a realização de avaliação, tá? Então, exames fora, você grava aí, porque não vai contar nessas 800 horas, esses 200 dias letivos. Outra coisa extremamente importante, na pré-escola, tá? Olha lá, na pré-escola, a carga horária mínima é de 60%, tá? Ó, educação infantil, mas eu tô falando aqui da educação infantil, crianças de 4 e 5 anos, ok? 4 e 5 anos, porque é na pré-escola, isso não vale para creche, mas para a pré-escola, tá? Então, cuidado aí, não vai cair em pegadinha. É na pré-escola, a frequência mínima é de 60%, tá? De toda a carga horária trabalhada aí anual, tá? Agora, para o ensino fundamental e o ensino médio, já a frequência é de 75%, tá? Então, para ensino fundamental e médio, a frequência mínima é de 75%. Agora, ensino médio, 800 horas, isso é passado, porque a LDB também disciplina que haverá uma progressão no aumento de horas do ensino médio de 800 para, vou marcar aqui, ó, para 1.400 horas, tá? Ensino médio vai sair de 800, vai progressivamente atingindo aí o total de 1.400 horas, isso tudo num prazo de
pelo menos 5 anos a contar de 2017. Ora, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. O quinto ano, nós estamos em 2022, portanto, o ensino médio, até o final do ano, tem que estar adaptado aí para trabalhar com 1.400 horas de trabalho a partir, né, de março de 2017. A frequência mínima continua sendo a mesma, 75%, né, para o ensino médio e para o ensino fundamental, e para a educação infantil, a frequência mínima é de 60%. Vamos ver do que mais que a organização, né, da educação escolar, e aqui a gente está falando de educação básica, né, trata também de currículo. Olha lá, vamos marcar aqui, ó. Trata de currículo. E do currículo vai falar que tem duas partes, né? Tem a parte comum, né, que é a base nacional comum, ou seja, aquilo que toda escola vai ter que trabalhar, e tem também a parte diversificada, que é essa parte diversificada, aí ela é regional, né? Aí ela é local, aí cada escola, cada sistema vai trabalhar os seus assuntos que sejam pertinentes de acordo com a sociedade, a cultura, a economia ali daqueles educandos daquela situação, daquela escola. Outra coisa, arte é componente curricular obrigatório, tá? Ó, a arte é componente curricular obrigatório, ou seja, tem que estar dentro da base nacional comum, ela não pode ser parte diversificada. Arte é base nacional comum, tá? É obrigatória. Além disso, arte tem que ser trabalhada a partir de 4 linguagens, tá? Tem que trabalhar arte visual, dança, música, teatro, tem que trabalhar as 4 linguagens. Outra disciplina que as pessoas se confundem, né, acham que não é obrigatório, mas é obrigatório, é a educação física. É obrigatório? É obrigatório, tá? Só que ela é de oferta obrigatória, mas, olha aí o detalhezinho, mas é facultativo para o estudante. Mas não é facultativo para o estudante, qualquer estudante ou em qualquer circunstância. Tem que ter critério, né? E vai ser facultativo a prática da educação física, tá? A parte prática. A parte teórica, todos precisam participar, mas aquilo que tem de prática, você vai para a quadra para praticar a educação física, você vai para um outro espaço, enfim, na parte prática é facultativo para o aluno, mas não é assim, hoje eu não quero, é facultativo, eu não vou. Não, não é bem assim, tem critério. Então, vai ser facultativo para o estudante, ó, é facultativo para o estudante em algumas circunstâncias. Por exemplo, para o estudante que trabalhar mais de 6 horas por dia, tá? Se ele trabalha de 6 para mais horas por dia, ele pode não participar das aulas práticas de educação física e vai entrar com pedido na secretaria, enfim, etc, etc. É também facultativo para o estudante de mais de 30 anos, ok? Se ele tiver mais de 30 anos, educação de jovens e adultos, né? Ele pode entrar com uma solicitação e ficar dispensado da prática da educação física. Outra situação é para os jovens que estão no serviço militar.
Então, os jovens que estiverem prestando serviço militar, aí eles podem não frequentar as aulas práticas de educação física, tá? E também para as pessoas, os jovens e os adultos que tenham filhos. Eles também podem, então, solicitar, levando ali, né, a certidão de nascimento das crianças, ele entra com uma solicitação e também, né, então, é quem tem filhos, ok? Então, quem tem prole, né? Quem tem filhos, quem tem prole. Bom, a gente falou, né, de arte, a gente falou de educação física, mas tem também o ensino de história. E o ensino de história tem que abranger culturas, etnias do povo brasileiro, especialmente do povo indígena, africano, né, de matizes africana, de matrizes também europeias, porque são as matrizes que vão formar o povo brasileiro, ok? Outra disciplina que também costuma causar aí, às vezes, uma confusão, um entendimento equivocado, é em relação à língua estrangeira, tá? Ó, língua estrangeira. Normalmente, língua inglesa, né? Língua inglesa. A língua estrangeira, né, a língua inglesa, ela entra no ensino fundamental a partir do 6º ano do ensino fundamental e segue adiante, ok? Vai seguir aí para todo o ensino médio. E cuidado, hein? Porque eu já vi muita gente cair em pegadinha do tipo, acaba confundindo o ensino de língua inglesa, que é a partir do 6º ano, acaba confundindo com a 5ª série. E 5ª série a gente já sabe que já não existe mais há bastante tempo, né? A 5ª série ficou lá no passado, quando tínhamos o ensino fundamental de 8 anos, que não é mais o nosso caso. Faz muito tempo que já foi implantado o ensino fundamental de 9 anos e, portanto, a partir do 6º ano, língua inglesa como língua estrangeira. Outra coisa também que as bancas gostam de explorar é que nas escolas tem que passar filme nacional pelo menos 2 horas por mês, tá? Para trabalhar questões pertinentes ali aos conteúdos que estiverem sendo trabalhados. Então esse filme tem que ser contextualizado também. Não adianta passar o filme só por passar, eu tenho que passar qualquer coisa aqui, então vou pegar uma comédia aí e vou passar como hora de lazer. Não é bem assim, tá? Vai passar 2 horas de filme por mês, que nem é tanto assim, né? Se você diluir aí essa carga horária ao longo do mês, você vai trabalhando com vários trechos de filmes nacionais e isso é perfeitamente possível de se trabalhar aí no dia a dia dos estudantes. Outra coisa, as escolas têm que trabalhar também com essas questões de direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, é aí para prevenir uma violência doméstica, violência contra as crianças, adolescentes e também contra a mulher. Tá? Isso tudo tem que ser trabalhado também em relação aos temas transversais. Então, nos temas transversais tem que trabalhar aí essa questão dos direitos humanos. E aí vai abranger a todos, né? Crianças, adolescentes e mulheres, principalmente nessa questão de violência doméstica. Outra coisa que cai bastante em relação aos temas transversais é a educação alimentar e nutricional, que também tem que ser trabalhado como tema transversal. Vamos lá fazer questão e ver como é que essas coisas acontecem na hora da prova, na hora do seu concurso. Bora lá! Olha aí a nossa primeira questão, 2021, Banca AMEOESC, Prefeitura de Itapiranga, lá em Santa Catarina, professor de matemática. Ó, busca
ativa de estudantes é prioridade para as redes municipais de educação em 2021, revela a pesquisa da Undime com apoio do Unicef e Itaú Social. Esse texto aqui está lá no site da Unicef. Ó, a educação é, sem dúvida alguma, uma das áreas mais afetadas pela pandemia, dada a necessidade de se praticar o isolamento e o distanciamento social. Bom, foi a primeira coisa que parou, né? Foram as escolas. Ó, a fim de retomar e tentar recuperar as aprendizagens comprometidas nesse período, ações como a busca ativa, citada na manchete acima, têm sido praticadas por entidades ligadas ao sistema educacional. Ok, mas o que é busca ativa escolar? O que é busca ativa? Bom, busca ativa. Busca é de buscar, né? Então eu vou buscar. Ativa é porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma ação, né? Eu vou me mobilizar no sentido de correr atrás. E escolar, por quê? Porque está no âmbito da escola. Então, o que é que a escola pode ativamente fazer no sentido de buscar os estudantes que, por conta da pandemia, se afastaram da escola e não retornaram? Olha lá. É uma plataforma criada pela Unicef com algumas parcerias a fim de diminuir a evasão escolar. Olha, busca ativa não pode ser uma plataforma, né? Plataforma tem a ver com a internet e busca ativa significa que eu vou me mobilizar, que eu vou agir em função de ir atrás dos estudantes. Então, não é uma plataforma. B, uma metodologia de trabalho que visa colocar o estudante como agente ativo do seu processo de ensino e aprendizagem. Olha como as bancas fazem para você cair no senso comum. Ora, lógico que a gente quer, né? A gente quer aí uma metodologia ativa. Olha só como eles jogam, eles nem falaram que é uma metodologia ativa, mas eles deram a entender que seria um ativo aqui, não de uma ação em função da busca, né? Mas eles jogaram aqui com o senso comum de uma busca, né? De uma metodologia ativa, que deixaram aí subentendido, né, de trabalho que visa colocar o estudante como agente ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Isso todo mundo quer, né? Todo mundo quer que esse estudante seja protagonista, que ele faça, que ele mobilize ali habilidades, desenvolva habilidades, mobilize também e desenvolva, né, atitudes em prol do conhecimento, mas não é isso que a gente está procurando. A gente quer saber, olha aqui, ó, o que é uma busca ativa, que é diferente de metodologia ativa. Metodologia ativa é um jeito, né? É uma metodologia de trabalho, é uma estratégia de trabalho. E não é aqui, a gente está falando de uma ação, né, que vai buscar o estudante. C, é uma prática adotada pelas instituições de ensino a fim de diagnosticar as possíveis falhas na aprendizagem ocorrida em função da pandemia. Não é isso, né? Se eu estou falando de uma busca no sentido de buscar esse estudante que está ausente da escola, que não retornou à escola, eu não estou procurando diagnóstico de alguma falha de aprendizagem. Isso é para um outro momento. Isso também é verdadeiro, isso também é válido, isso também é legítimo, mas não significa a nossa busca, né? O ato de correr atrás mesmo do estudante. Então só pode ser a alternativa D. Mas vamos lá, ó, é o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação por meio de ligações telefônicas ou visitas às casas dos estudantes para conscientizá-los sobre a importância da volta às aulas. É isso mesmo, tá? É exatamente isso.
vai ligar, vai mandar telegrama, vai mandar WhatsApp, vai visitar o estudante se não estiver tendo retorno. Então, sim, a busca ativa é exatamente isso, né? É de buscar esse estudante para trazê-lo aqui de volta para a escola. Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou comigo a nossa primeira questão, a alternativa D. Vamos lá fazer mais? Questão 2, 2021, Fundatec, Prefeitura de Vacaria, Rio Grande do Sul, professor de artes. Assinale verdadeiro, se verdadeiro, né? Ou falso, se falso, quanto à organização da educação nacional. Então vamos lá, ó. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Perfeito, né? É o PPP, é o Projeto Político Pedagógico, é sim incumbência das escolas, né? O estabelecimento de ensino são as escolas, e isto é sim responsabilidade das escolas fazerem e darem conta, né, de elaborarem as suas propostas pedagógicas, o seu projeto político pedagógico. Segunda frase, os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Perfeito, eles vão participar do PPP, eles não vão fazer o PPP. Cuidado, hein? Porque eu também já vi banco explorar exatamente isso, que seria responsabilidade deles de elaborar. E não é, eles têm que participar. Sim, eles têm que participar, até porque, lembra que a gente comentou agora há pouco de gestão democrática? Ela passa aí pelo PPP, né? Por todas as equipes da escola e inclusive pais e a comunidade do entorno devem participar da elaboração do PPP, tá? E a última frase, os municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Perfeito, tá? Os municípios são responsáveis, sim, pelo transporte dos estudantes da rede municipal, ou seja, das escolas próprias dos municípios. Tem escolas que são do sistema municipal, aí não, tá? Porque são escolas que têm outra gestão. Mas as escolas que são da rede municipal é responsabilidade do município, sim, dar conta do transporte escolar desses estudantes. Então, todas as nossas frases aqui estão corretas. Esta aqui não é BVVV, é essa aqui que eu tenho certeza que você também gabaritou. Nossa segunda questão, alternativa B de bora lá fazer mais? Olha aí como é que as bancas vão cobrar as coisas, né? Ó, 2021, Fundatec, Prefeitura de Vacaria, Rio Grande do Sul, professor dos anos finais, né, de ensino fundamental, professor de artes. Olha lá, o controle de frequência no ensino fundamental e médio, ó, não tá falando da educação infantil, hein? Percebe? Colocou de fora a pré-escola. Quer só saber do ensino fundamental, tá? E do ensino médio. Fica a cargo da escola. Perfeito, é isso mesmo, né? Conforme o disposto no seu regimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino. Exigida a frequência mínima do total de horas letivas para aprovação. Bom, se está falando realmente de aprovação, né? Tem que ter para ser promovido, estamos falando mesmo de ensino fundamental e de ensino médio. Até porque a educação infantil não há retenção, nem mesmo por falta, hein? Então, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Então, qual é a porcentagem para educação, o ensino fundamental e o ensino médio? Qual é a porcentagem mínima? Não é 85, não é 80,
aqui nossa alternativa correta é a alternativa C, 75% das aula dos dias letivos, os estudantes de ensino fundamental e ensino médio precisam estar presente para serem promovidos. Quem extrapolar isso vai ficar retido, mesmo que tenha conceitos e notas suficientes para ser promovido. Belezinha? Tenho certeza que essa aí você também se deu bem. A alternativa correta da nossa terceira questão, alternativa C. Olha a nossa penúltima questão, 2021, Fundatec, Prefeitura de Vacaria, professor de arte. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio. O que é que a gente precisa para o exercício pleno da cidadania? Né? Qual é o mínimo que a gente precisa para sermos efetivamente cidadãos plenamente? Né? A gente precisa de pleno domínio do sistema político, da filosofia e da natureza? Claro que não, né? A gente consegue, sem dominar o sistema político, filosofia e natureza, a gente consegue o exercício da cidadania. Do meio físico, quântico e emocional? Igualmente não, né? Evidentemente a gente precisa aí do meio físico, do emocional, mas quântico, me poupe, né? Da sociologia, da filosofia e da política? Igualmente não, né? Eu preciso de outras habilidades e outras competências para o exercício da cidadania. Da leitura, da escrita e do cálculo? Bingo, é isto aqui. A gente precisa, né, minimamente da leitura, da escrita e do cálculo para o exercício pleno da cidadania. Como é que eu vou ler um texto de filosofia? Como é que eu vou entender alguma posição política? Como que eu vou entender as relações sociais dentro da sociedade que eu estou inserido se eu minimamente não tiver condição de ler, de escrever e de fazer minimamente ali os cálculos, né? E da escrita, da sociologia e da natureza? Igualmente não, a gente já viu como é que a coisa funciona, né? Então, a nossa alternativa, e eu tenho certeza que você gabaritou isso antes de eu falar até, inclusive, não foi? A alternativa D. Bora lá fazer nossa última questão? Bora lá! Vamos aí, nossa última questão 5, 2021, Fundatec, Prefeitura de Vacaria, professor de ensino infantil e fundamental, educação infantil e fundamental. Ó, frequência mínima exigida pela instituição de educação pré-escolar. Agora você já sabe, não vai errar mais, né? Se eu estou falando de pré-escola, eu estou falando de crianças de 4 e 5 anos, né? Lembra que educação infantil, quando a gente fala de creche, que é de 0 a 3 anos, 11 meses, a gente não está falando de pré-escola, tá? E a frequência mínima dos estudantes de 4 e 5 anos é 75? Não, 75 é ensino fundamental e ensino médio. É 70%? Não, já foi num passado, isso, 70% não é mais, é 75%, tá? E é para o ensino fundamental e médio. 65%? Não, não é 65%. Quebradinho assim, só ensino fundamental e ensino médio. É de 60%. Perfeito. E 55% também não é, porque também não é quebradinho. Então, para a educação infantil, né, na pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, a frequência mínima obrigatória é de 60%, que faz correta a nossa alternativa D. Aí, detalhe, hein? É 60% a frequência mínima obrigatória, mas isso não gera retenção, os estudantes não vão ficar retidos nem na fase 4, né, dos 4 anos, nem na fase de 5 anos,
Porque a pré-escola não há retenção, mas há continuidade de estudos, né? Os estudantes dessa fase, né, da educação infantil, eles vão progredindo de acordo com a idade cronológica. Isso não tem nada a ver com idade mental, isso não tem nada a ver com nada. Aí você está me perguntando, poxa, professora, mas então por que é que se exige um mínimo de 60%? Porque é a hora que a escola que faz aí o controle dessa frequência vai entrar em contato com o conselho tutelar para tomar as devidas providências, já que a matrícula e frequência são obrigatórios a partir dos 4 anos de idade. Belezinha? Ficou claro? Tudo certo? Beleza! Bom, vamos ficando por aqui. Um beijo grande. Não esquece de compartilhar e colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo.